Entre crenças e incertezas, uma reflexão sobre mente, fé e realidade. As reflexões apresentadas aqui não têm a pretensão de estabelecer verdades absolutas. Elas existem como instrumentos de análise, e convites à consciência crítica desloca o leitor do conforto das certezas para o território fértil da investigação consciente. Todos os conteúdos pode e deve ser pesquisado externamente pelo leitor. Capítulo 1. O ser humano e a necessidade de acreditar. Desde o início da consciência humana, o ser humano busca respostas. Quem somos? De onde viemos? Existe um sentido para a vida? Diante dessas perguntas, surge uma característica profunda da mente humana: a necessidade de acreditar em algo que dê segurança e significado à existência. A vida, quando observada sem filtros, é incerta, imprevisível e muitas vezes dolorosa. Há sofrimento, perda, injustiça e morte. Para suportar essa realidade, o ser humano desenvolveu sistemas de crenças, religiosos, filosóficos e culturais, que oferecem conforto e direção. A crença, portanto, não nasce apenas da busca pela verdade, mas também da necessidade de estabilidade emocional. A fé pode ser vista como um abrigo psicológico diante do caos da existência. Capítulo 2. O transtorno cognitivo, quando a mente cria certezas. O termo transtorno cognitivo aqui não se refere a uma doença clínica, mas a um fenômeno filosófico e psicológico, a tendência humana de transformar hipóteses em certezas absolutas. A mente humana tem dificuldade em conviver com a dúvida. A incerteza gera ansiedade. A ausência de respostas definitivas provoca medo. Para aliviar esse desconforto, muitas vezes criamos narrativas que explicam o mundo de maneira confortável, mesmo sem evidências sólidas. Passamos a considerar como verdade aquilo que apenas desejamos que seja verdade. Esse processo é reforçado por tradições culturais, educação religiosa, necessidade emocional de segurança, medo do vazio existencial. Assim, a crença deixa de ser apenas uma possibilidade e passa a ser tratada como certeza incontestável. Quando alguém questiona essas certezas, o desconforto surge imediatamente, não porque a pergunta seja inválida, mas porque ameaça o equilíbrio emocional construído sobre a crença. Capítulo 3. O transtorno psíquico, a dependência emocional da crença. Com o tempo, aquilo que começou como uma hipótese reconfortante transforma-se em necessidade emocional. A pessoa passa a depender da crença para manter o equilíbrio psicológico. Sem ela, surge a angústia. É nesse ponto que o fenômeno deixa de ser apenas cognitivo e torna-se psíquico. O transtorno psíquico, nesse contexto, surge quando a pessoa não consegue lidar com a incerteza, precisa de respostas definitivas para viver, teme questionar suas próprias convicções, sente vazio ao considerar outras possibilidades. A crença funciona como uma estrutura de sustentação emocional. Questioná-la pode provocar medo, sensação de perda de sentido e até crise existencial. Por isso, muitas vezes, a defesa da crença é intensa. Não se trata apenas de ideias, mas de estabilidade interna. Capítulo 4. Certezas confortáveis e a maturidade intelectual. O filósofo Immanuel Kant afirmava que o verdadeiro intelecto não se mede pela quantidade de certezas, mas pela capacidade de lidar com incertezas. Aceitar que não sabemos tudo é um passo de maturidade intelectual. Reconhecer limites não enfraquece o pensamento, o fortalece. Ao longo da história, porém, a humanidade foi incentivada a buscar verdades absolutas. Sistemas religiosos e ideológicos frequentemente ofereceram respostas prontas, desencorajando o questionamento profundo. Isso gerou uma cultura de certezas confortáveis. Essas certezas proporcionam segurança emocional, sensação de controle, pertencimento social, alívio existencial, mas também podem limitar a investigação e o pensamento crítico. Capítulo 5. O medo do vazio e a construção de sentido. O ser humano teme o vazio existencial. Teme a ideia de que a vida possa não ter um propósito definido. Teme a possibilidade de estar sozinho em um universo indiferente. Diante desse medo, surgem narrativas que atribuem sentido à existência. A ideia de um plano maior, de proteção divina, de justiça cósmica. Essas narrativas podem ser profundamente reconfortantes. Elas ajudam a suportar perdas, dores e incertezas. Funcionam como instrumentos de estabilidade emocional. No entanto, quando transformadas em verdades absolutas e inquestionáveis, podem impedir a reflexão livre.
A maturidade emocional talvez não esteja em abandonar crenças, mas em reconhecê-las como construções humanas, possíveis, simbólicas, úteis, sem transformá-las em dogmas inquestionáveis. Capítulo 6. A liberdade de questionar. Questionar não significa destruir o sentido da vida. Significa expandir a consciência. Uma mente livre não é aquela que possui todas as respostas, mas aquela que consegue conviver com perguntas abertas. A verdadeira investigação começa quando o indivíduo aceita que pode não ter certezas definitivas. Nesse espaço de dúvida, nasce a filosofia, a ciência e a reflexão profunda. Talvez a sabedoria não esteja em substituir uma crença por outra, mas em desenvolver a capacidade de observar sem apego, refletir sem medo e reconhecer a complexidade da existência. Entre crenças e incertezas, o ser humano continua sua jornada, tentando compreender o universo, a si mesmo e o mistério de simplesmente existir. Conclusão. Entre a ilusão e a lucidez. O ser humano vive entre duas forças, o desejo de certeza e a realidade da incerteza. De um lado, a necessidade emocional de acreditar em algo que dê sentido e proteção. De outro, a percepção crescente de que muitas dessas certezas são construções da mente para suportar a existência. Ao longo da história, crenças, religiões e sistemas de pensamento ofereceram abrigo psicológico. Eles ajudaram a humanidade a atravessar o medo do desconhecido, da morte e do sofrimento. No entanto, quando essas crenças se tornam absolutas e inquestionáveis, podem aprisionar a mente e limitar a compreensão da realidade. O chamado transtorno cognitivo nesse contexto não é uma doença individual, mas uma tendência coletiva, a de transformar suposições em verdades definitivas. Já o transtorno psíquico surge quando o indivíduo se torna emocionalmente dependente dessas certezas para suportar viver. Assim, a humanidade se encontra num ponto de transição, entre a segurança das crenças e a maturidade da reflexão consciente. Aceitar a incerteza não significa viver sem sentido. Significa reconhecer a complexidade da existência sem a necessidade de respostas absolutas. Solução. Uma nova postura diante da existência. A solução proposta não está em destruir crenças, nem em impor novas verdades, mas em desenvolver uma postura mental mais madura e livre. 1. Aprender a conviver com a incerteza. A verdadeira maturidade intelectual começa quando o ser humano aceita que não possui todas as respostas. Conviver com perguntas abertas é sinal de consciência expandida, não de fraqueza. 2. Questionar sem medo. Questionar não significa negar tudo, mas investigar com honestidade. Uma mente livre observa, analisa e reflete sem apego cego a ideias pré-estabelecidas. 3. Reduzir o apego emocional às crenças. Quando crenças deixam de ser muletas emocionais e passam a ser apenas possibilidades de interpretação, o indivíduo ganha liberdade interna. 4. Desenvolver consciência e responsabilidade. Em vez de esperar respostas externas ou soluções sobrenaturais, o ser humano pode assumir responsabilidade por suas escolhas, ações e valores. 5. Buscar lucidez em vez de conforto. A lucidez nem sempre é confortável, mas liberta. O conforto absoluto pode adormecer a mente. A lucidez a desperta. Síntese final. A evolução humana talvez não esteja em encontrar verdades definitivas, mas em ampliar a consciência. Entre crenças e incertezas, o verdadeiro crescimento surge quando o ser humano aprende a pensar com profundidade, sentir com equilíbrio e viver sem medo de questionar. A liberdade começa quando a mente deixa de buscar certezas absolutas e passa a buscar compreensão.